Boa noite. Olá, Carla. Olá, Irene. Olá, Rose. Sejam bem-vindas. Como é que tá o áudio e imagem? Estão me vendo, ouvindo bem? Vamos dar início agora à nossa live. Olá, Dina. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Pessoal que for entrando, por gentileza, vai só me confirmando aí como é que tá. Ah, beleza, a Carla falou que tá ótimo. Rose também, beleza. Qualquer oscilação aí, tá, pessoal? No sinal, no áudio, por gentileza, vocês vão me comunicando que eu vou ajustando por aqui. Beleza? Ok. Bom, vamos lá. A Rose até que enfim segundou. Aqui o segundou aqui, as nossas lives fixas, né? Toda segunda-feira aqui, com alguns temas que nós separamos, né? Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Olá, BC Miranda, seja bem-vinda. Bom, dei um alô aqui, pessoal, que foi entrando. Quem for chegando depois aí, tá? Eu já tiver iniciado o assunto aqui, já fica aqui meu boa noite carinhoso para vocês aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Como a nossa colega brincou aqui, né, do segundou, é porque segunda, né, nós estamos tendo as nossas lives com temas fixos, né? Então, para quem está chegando por agora, quem caiu de paraquedas aqui nessa live, todo mês eu estou separando então todas as 3 primeiras segundas-feiras de cada mês com alguns temas onde eu vou estar batendo esse papo com vocês, mantendo uma sequência, uma linearidade no assunto, com alguns temas que eu percebi com as nossas interações que são do interesse de vocês, tá? Então eu separei então sobre as emoções, as sombras psicológicas e sobre os relacionamentos afetivos, tá? Sobre as emoções já tem conteúdo, já tem material salvo. Sobre os relacionamentos também. As de sombras coincidiu as minhas férias, né, um intervalozinho que eu tirei, alguns outros imprevistos na segunda-feira do mês. Então hoje vai ser a primeira live de sombras dessa série mensal. Mas já tem muito material salvo, tem muita coisa gravada já, tanto no meu perfil do Instagram, como também no meu canal do YouTube. Então quem quiser acompanhar, quem quiser assistir, ver as outras, fiquem à vontade, eu acredito que vai agregar bastante aí ao que nós vamos desenvolver aqui. Quem não assistiu, não entende nada de sombras, é a primeira vez que vai ouvir ou não assistiu as outras, não tem problemas, tá? Pode assistir, até porque essa aqui vai ser a primeira, então vai estar bem arroz com feijão aqui, um assunto, uma linguagem bem tranquila. Como eu disse, a proposta aqui é trazer esse assunto que é tão importante para a nossa vida, prática, né, e pessoal, e quebrar esse paradigma de que é um assunto só para psicólogo, ou um assunto complexo. Não, é um assunto muito importante e está por trás de tudo aquilo que a gente deseja mudar ou transformar na nossa vida, né? Então é por isso que eu venho buscando sempre bater nessa tecla aqui e reforçar esse assunto. Até porque agrega também muito com o trabalho que eu venho desenvolvendo com a HQI, né? Para quem já é aluno, quem já conhece a técnica, a metodologia, também é um assunto que vai ajudar bastante as suas práticas diárias. Essa integração é muito legal, tenho colhido bons resultados, não só na vida prática, mas também com meus alunos e clientes também. Então, por isso, esse intuito de compartilhar esse conteúdo com vocês também. Beleza, pessoal? Lembrando também que todo mundo que for chegando aqui quiser fazer perguntas, tá? Se quiser entrar ao vivo para fazer alguma pergunta aqui, uma participação também, fica muito à vontade. Esse espaço aqui é para vocês, tá? Então, quem está ao vivo tem essa vantagem aqui de poder fazer essa interação, tirar dúvidas, e depois vocês podem voltar a assistir a gravação, tá? Compartilhar. Quem chegou por aqui pela gravação, fica o convite em participar das próximas também ao vivo, tá? Então vocês fiquem bem à vontade aí para poder mandar perguntas. Opa, deixa eu voltar aqui com a pergunta. Para poder fazer perguntas e interagirem bastante, tá? Como já tem bastante material também sobre as sombras, para não ser muito repetitivo, eu vou buscar trazer os pontos principais importantes, que é importante até frisar e fixar, e vou buscar trazer alguns outros exemplos. Hoje vai ser uma live bem prática, tá? Vou trazer situações bem corriqueiras do dia a dia para ilustrar sobre as sombras, como que ela manifesta. Sobre as sombras também, quem aprecia esse assunto,
Fica aqui o convite para vocês também, quem não assistiu ainda ou quem quer aprofundar bem no assunto, tá? Além de ter os materiais gravados, tem muita coisa. Tem um workshop de sombras que eu fiz no final do ano passado e a gravação dele está disponível na plataforma da Hotmart. Então é um workshop de 6 horas que ficou incrível, sensacional aí, com uma abordagem bem legal. E nele eu deixei de bônus também para quem adquirir a gravação de 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana. Então quem está gostando do tema sobre as sombras e quer aprofundar, pode estar acessando, adquirindo esse workshop que está disponível na plataforma da Hotmart e vocês podem acessar o link na bio do meu Instagram ou se quiser pode me chamar no privado também que eu envio mais informações. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos dar início aí à nossa live aí sobre as sombras, tá? A nossa live de sombras, então, quem chegou depois aí, tá? Quem chegou depois pode acompanhar, que dá para poder acompanhar, mesmo não vendo as outras, até porque vai ser a live introdutória. E hoje eu vou falar sobre o quê? Justamente sobre a introdução e a importância desse assunto. Tá? Bom, então por que é importante? Porque tudo aquilo que nós vivenciamos de conflitos na nossa vida prática vem de desequilíbrios internos. E esses desequilíbrios internos, adivinha quem vai estar ali por trás deles? As sombras psicológicas. Tá, então, Henrique, o que é uma sombra? Então, eu vou fazer aqui bem resumido aqui para quem está começando a aprofundar sobre esses assuntos. As sombras, pessoal, são aspectos psicológicos que nós reprimimos, tá? É tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete. Então, tudo aquilo que não é expresso vira uma sombra. Tá? Então, isso pode ser um desejo, pode ser uma vontade, um sentimento, uma crença, um pensamento, uma atitude, uma expressão ou a falta dela. Tudo aquilo que não é expresso vira uma sombra. E o fato de não ser expresso, de ser reprimido, jogado para debaixo do tapete, não quer dizer que o problema foi resolvido. Tá? Muito pelo contrário. Quanto maior a repressão, maior essa sombra tende a se aumentar. Tá? Mais ela vai querer se expressar no nosso dia a dia. E o fato dela querer se expressar e outra parte nossa vai fazer uma força tremenda para reprimir tudo isso, é onde que nós começamos a perder a nossa energia vital, né? Porque ela vai estar muito ocupada reprimindo tudo isso e tentando controlar tudo isso. Só que nos nossos momentos de baixar a guarda é onde essas sombras se manifestam e aí vem aquelas ressacas morais, né? Vem aquelas situações corriqueiras do nosso dia a dia que tendem a gerar grandes desequilíbrios. Outra desvantagem de ter essas sombras é porque nós vamos ter um grande ruído interno. Sabe aquela vozinha interna que vai falar mal, que vai julgar, que vai criticar, que vai apontar? Tudo isso são as nossas sombras psicológicas. Tá? É muito mais complexo do que isso. Então, por isso que eu vou buscando trazer bastante conteúdo. Nós vamos ter vários encontros sobre as sombras e já tem muita coisa gravada. Justamente porque não é só aquilo que eu vejo no outro, só aquilo que está debaixo do tapete. Então tem várias sutilezas e implicâncias disso. Por isso que nós vamos ter longos bate-papos aí ao longo dos próximos meses aí para a gente poder ter essa interação. Né? Então, pessoal, um outro ponto também para deixar já fixado, a sombra é algo ruim, né? Então a sombra é tão ruim, já que ela está por trás dos meus problemas. Não necessariamente, tá? Por quê? Porque ela só é ruim porque ela está reprimida e vai gerar consequências negativas. Tá? A sombra é uma extrema oportunidade de crescimento. Tá? Quando nós conseguimos olhar para as nossas sombras e integrá-las à nossa individualidade, é onde que nós vamos colher, então, os resultados de forma equilibrada e vamos alcançando esse equilíbrio. Tá? Então, a sombra ela não é ruim até porque ela não é uma terceira pessoa. Tá? As sombras são nós mesmos. Ela faz parte de cada um de nós. Então, aquele exemplo que eu já falo dele várias vezes aqui, então para também não ficar muito repetitivo, mas também para quem está chegando. Aquele exemplo que eu dou do ônibus. O ônibus está andando na rua, né? Então o ônibus só tem um volante. Agora imagina dentro de um ônibus 80 motoristas ali tentando
tentando dirigir esse ônibus e cada um vai virar para um lado, vai virar para o outro, ou um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, um quer ir a 200 por hora, o outro quer ir de ré, outro não quer ir para lugar nenhum, quer ficar parado. Né? Imagina a confusão dentro desse ônibus, com esse tanto de motorista, cada um querendo fazer uma coisa diferente, para um volante só. Né? Então, esse que está com a mão no volante, quem que é? É o ego que está no controle ali, dirigindo, quero fazer isso e aquilo. No momento que ele baixa a guarda, vem uma mão ali que quer virar para a direita, vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, né, que é a parte que está reprimida, não pode dirigir esse ônibus, seja lá por qual for o motivo escolhido pelo ego. Né? E outra definição também importante, que ego e sombra é a mesma coisa, tá? São lados diferentes da mesma moeda. A diferença é que o ego expressa e o lado do ego que não se expressa vira uma sombra e vai ramificando em várias personalidades ao longo da nossa vida. Por isso que nós temos, então, adultos com atitudes infantis, né, com desejos de adolescente, ou com atitudes de adolescente, ou com pensamento. Então, cada personalidade dessa vai querer se expressar e vivenciar através de um único corpo físico, que é o nosso. Então, nós, seres humanos, nesse exemplo do ônibus, é como se o nosso corpo fosse o ônibus. E as nossas personalidades aqui, nós temos várias, né, internas. Então, vai ter aquela personalidade do pai, do profissional. Do profissional também vai ter várias. Vai ter aquela personalidade que interage com os colegas no final de semana. Vai ter aquela personalidade que tem vergonha de certas coisas. Vai ter aquela que quer fazer uma e a outra que não quer, vai ter aquela personalidade da criança interior ferida, que está ali reprimida. Então nós temos várias dessas. Quando elas estão em desarmonia, imagina a confusão, né? Pessoal, quem já ouviu, quem assiste ou quem não acompanha, trazer um exemplo aqui do Big Brother, né? Por exemplo, é uma casa com várias pessoas, né? Dá para ver ali nas propagandas que tem bastante confusão. Né? Porque são pessoas diferentes interagindo dentro de um único ambiente. Então, se você coloca ali 10, 15 pessoas para interagir dentro de uma casa, não precisa nem falar do Big Brother não, né? Todo mundo aí que mora acompanhado com alguém já pode ter observado algum conflito aí com quem mora na mesma casa, né? Então, uma casa com um relacionamento de duas pessoas, de duas vontades distintas já dá problema. Imagina uma casa cheia de gente. Isso acontece com a própria pessoa. Imagina quantas personalidades em desarmonia ali dentro, cada uma querendo fazer uma coisa, cada um com a sua análise e interpretação dos eventos que vivenciou ao longo da vida. Né? Então imagina tudo isso aí, a desordem que vai dar. Vocês podem perceber isso naquele ruído, aquele diálogo mental. Né? Você vai fazer uma coisa, a vozinha fala assim, vai dar errado. Ah não, mas vai dar certo, você tem que ir. Ah não, mas e se der errado? Ah, mas e se eu fizer e fulano achar ruim? Né? Olha quantas vontades perante ao mesmo movimento. Ah, não, eu tenho que fazer desse jeito. Ah, não, eu tenho que fazer do outro. Ah, não, eu tenho que fazer de jeito nenhum. Ah, não, eu preciso fazer. Ah, não, eu vou largar isso para lá. Olha quantas vontades em perante um movimento. Quando isso ocorre, independente da escolha que a pessoa fizer, o que vai acontecer? Ela vai ficar insatisfeita com o resultado, porque as outras personalidades não queriam dessa forma. Né? Foi só aquela que queria, essa aí vai ficar satisfeita, que ganhou no grito, é a que assumiu o volante. O restante vai ficar aquela confusão danada. Né? Então, por aí já dá para a gente ver um pouquinho a importância de se compreender, né? Ou de pelo menos saber que isso existe. Porque como que nós vamos buscar solução para uma coisa que nós nem sabemos que existe? Né? Então, por isso que é muito importante, é uma das ramificações do meu trabalho que eu venho desenvolvendo, que é o quê? Buscar entender os bastidores da nossa consciência, tudo aquilo que está por trás das nossas escolhas. Então, se eu desejo um resultado, né? Eu quero prosperidade financeira, eu quero um relacionamento bacana, eu quero passar no concurso público, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo isso vai passar, tudo que você vivenciar e criar na sua realidade vai vir de quê? De dentro para fora. Vai passar pelas escolhas que você vai tomar, as coisas que você vai fazer ou deixar de fazer. Então a nossa vida é uma sucessão de momentos de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo. Só que as pessoas desejam resultados, mas não dão muita analisada naquilo que está por trás das escolhas. Por isso que vai colhendo resultados aleatórios, ou seja, vai agindo perante aquele mecanismo automatizado ou por imposições externas. E aí vai acabar colhendo resultados condizentes com isso. E muitas das vezes esses resultados não são condizentes também com o que a essência
dela gostaria, né? E por isso que aí as pessoas vão empurrando a experiência com a barriga. Então, por isso que eu busco trazer esses conceitos, né, esses conteúdos, porque se a vida é uma sucessão de fatos, de momentos, que vão passar pelas nossas escolhas, então é de extrema importância compreender a natureza das nossas escolhas. E dentre a natureza das nossas escolhas, os bastidores estão as sombras psicológicas. É claro que isso engloba muita coisa, várias ramificações, vários outros estudos, e é por isso, então, essa proposta de trazer tudo isso aqui para a gente ter essa interação e batendo esse papo aqui. Beleza? Até aqui, pessoal, tá tudo tranquilo? Tá tendo alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tá? Fiquem à vontade de deixar o feedback aqui de vocês. Aproveitando também, peço para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, tá? Que isso ajuda o algoritmo do Instagram, ou quem estiver assistindo pelo YouTube, a levar essa mensagem para outras pessoas. Eu sei que quem está aqui é porque está interessado no assunto e talvez esteja gostando. Agora, o Instagram não entende dessa forma. Então, a linguagem dele é no joia que vocês deixam, no comentário que vocês colocam. Então, quem puder dar essa força aí, tá? Eu fico muito agradecido. Quando a gente encerra a gravação, a gente perde tudo isso. Então, depois, quem puder voltar lá na gravação, deixar um joia, um comentário, um coraçãozinho, compartilhar com quem aprecia esses conteúdos também, tá? É muito válido e ajuda bastante também o trabalho, tá? Bom, como eu disse, hoje eu ia trazer uma linguagem mais prática, né? Fazer algumas analogias para a gente entender. Já dei alguns exemplos em outras lives, então vou trazer um exemplo diferente aqui para ilustrar um pouquinho como é que nasce uma sombra para a gente ver na prática como é que isso vai se desdobrando e vai criando os conflitos, tá? Bom, imagina uma seguinte situação. Uma reunião de trabalho. Então tem ali umas 10, 15 pessoas para poder discutir sobre um tema, né? E aí uma pessoa levanta a mão lá no fundo da mesa e vai fazer uma pergunta. E aí alguém fala assim com ela assim, não, peraí, daqui a pouco você fala. Ah, peraí, tô falando aqui. Ó, essa pessoa manifestou um desejo de expressar uma opinião, né? E aí ela ficou calada, né? Não pôde falar, foi reprimida. Então o que acontece? Ela vai esperar ali pacientemente, né? Vai esperar mais um pouquinho. Aí ninguém deixou ela falar, tá todo mundo falando, o que ela vai fazer? Ela vai levantar a mão de novo, né, querendo dar a opinião dela. Aí alguém fala assim, não, peraí. Então ela já estava com o desejo, manifestou, ela queria falar, ficou paciente, esperou, não pôde falar, né? Daí a pouco, a segunda vez, ela já vai começar a ficar um pouco mais incomodada. Vai aumentar ainda mais a ansiedade dela de pegar e de falar alguma coisa ali. E aí ela quis falar pela segunda vez e aí foi interrompida. Essa raiva, essa ansiedade para falar já vai ficar maior. E aí imagina essa pessoa então foi interrompida 2, 3 vezes e agora ela já está começando a ficar impaciente. Então agora ela vai pegar e ela vai começar a querer falar mais alto. Fala, gente, deixa eu falar aqui, eu quero perguntar. E aí a outra pessoa fala com ela assim, fala assim, você não vai falar aqui nessa mesa. Tá? Você fica quietinho no seu canto, você não vai falar. Imagina essa pessoa que já esperou lá meia hora para poder falar, foi interrompida 3 vezes, ela teve paciência, esperou, não deixou, ela já tentou falar mais alto, e agora pegaram e falaram com ela. Falaram assim, não, você não vai falar aqui. Agora vai gerar uma tremenda raiva nela, porque o que foi alimentando ela foi a ansiedade de falar, a vontade, né, o desejo de se expressar, de falar. E agora, além de ter tudo isso, ela está com raiva também, porque não pode falar. Aí ela vai começar a ficar com raiva dos outros que estão podendo falar. Daí a pouco ela vai se sentir inferior pelos que já estão falando e ela não pode. Ela está se sentindo controlada. Quanto mais tempo ela fica ali de stand-by, sendo reprimida e sem poder falar, mais vai aumentando o desequilíbrio emocional dela. E ela vai perdendo a paciência. Então, nas primeiras meia hora, estou trazendo um tempo assim ilustrativo, mas o primeiro momento que ela ficou ali, as primeiras vezes que ela foi reprimida de falar, ela foi paciente. Ela aguardou educadamente, né? Ela ficou ali tranquila. Agora ela está pé da vida. Agora ela já está gritando. E aí ela começou a gritar. E eles pegaram e começaram a gritar mais alto. Falei assim, não, você não vai falar aqui, é eu que vou falar, pronto, e acabou. E começaram a gritar. Agora imagina aí a confusão que está armada, né? Agora imagina, mesmo ela gritando, ela ainda não conseguiu se expressar, não conseguiu falar. Chegou um ponto que ela já nem lembra mais o que ela quer falar. Agora ela está com tanta raiva que ela quer acabar com essa bagunça ali, né? Ela quer atrapalhar a confusão, a expressão do outro, ela vai começar a atacar a mesa para cima, vai começar a jogar a cadeira para o alto, né? Então agora ela está descontrolada e começa a atrapalhar.
o pessoal que está ali fazendo a reunião. Então, imagina a confusão que deu, né? Imagina alguém passando do lado de fora por uma porta de vidro e ver aquela bagunça ali, né? A reunião já foi para o brejo, né? Nessa altura do campeonato, foi para as cucuias, né? Isso é um exemplo do que acontece com a nossa sombra. Uma vez reprimida, ela vai ficar ali quietinha. Ela vai aguardar paciente, ela vai tentar expressar de novo, ela vai te dar um sinal, né? Daí a pouco ela vai tentar de novo, né? Vai tentar outra, 3. Então, um exemplo aqui de uma reunião de meia hora já é o suficiente para deixar uma pessoa pé da vida. Imagina uma sombra reprimida por anos, que ficou ali anos, que começou talvez com 8 anos de idade, com 9, com 10, e todas as outras personalidades reprimindo ela, seja pelo motivo que for. Quando chega um certo momento, uma certa idade da vida, essa sombra está tremenda, né? Porque aí agora ela já misturou tantos sentimentos envolvidos com a repressão dela, que talvez ela nem lembra mais, né? Assim, claro que lembra, né? Mas igual o exemplo da reunião, se a pessoa fizer um esforço, ela vai lembrar o que ela queria falar. Só que agora ela já está querendo acabar com a reunião ali, ela já está querendo brigar com todo mundo, né? Então quem vai olhar e fala assim, nossa, que pessoa louca, que pessoa surtada, né? Ela vai ver a análise daquele momento. Ela está fazendo uma tempestade, um copo d'água, né? Mas por quê? Isso não nasceu do dia para a noite. Da mesma forma que a sombra também não vai nascer do dia para a noite. Ela vai sendo construída. E quanto mais tempo se passa, maior ela fica e maior vai ser a influência dela. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa que foi reprimida nessa reunião, que já está jogando cadeira para o alto e já está, né, querendo já agora atrapalhar a reunião, já está querendo pegar o outro pelo pescoço, né? Como que nós observamos isso na nossa vida prática de uma sombra? Uma doença, uma somatização, uma ressaca moral, aquela pessoa que faz uma atitude, né? Por isso que a sombra, de forma metafórica, vários filmes de terror, várias linhas de raciocínio vão associar de forma metafórica com um monstro, né? Por quê? Porque isso tudo vai transformando essa personalidade que veio da essência, né? Que veio da essência e foi se transformando. Quanto maior a repressão, mais ela vai se deteriorando. E maior ela vai ficando, e com mais raiva, com mais ódio, com mais ressentimento, com mais mágoa, ela vai ficando. E não é uma raiva só do outro lá fora, é uma raiva de si mesmo. Porque a sombra é de si mesmo. O movimento que é expresso no outro lá fora, que fala que é uma raiva do outro, só é uma projeção. Tá? Que aí é muito conhecido pelo efeito espelho. Tem um documentário muito legal da Debbie Foster que fala sobre o efeito sombra. Tem até um livro dela com Deepak Chopra, né, que é muito legal. E aborda principalmente essa primeira camada, que é o efeito espelho. É que ela traz essa demonstração muito legal para a gente entender. Ou seja, tudo que está lá fora é algo reprimido aqui dentro. E isso não é, então eu sou culpado de tudo. Então, não é necessariamente, até porque a análise é mais profunda. Então, eu trago essa questão do efeito espelho, que ela é a primeira camada, mas é muito mais sutil, tá, que isso. Por isso que na medida que a gente vai aprofundando nos bate-papos aqui, vai ficando mais claro. Mas só para a gente entender que o movimento que é observado lá fora, por que o outro incomoda algo que tem aqui dentro? Porque observar no outro fica mais confortável para essa sombra. Porque se ela reprime algo de si mesmo, se ela observar em si, já não é mais sombra, né? Já foi observado, né? Então é justamente por estar sendo reprimido que não é observado em si. E vai ser observado normalmente com esses incômodos lá fora. Por isso que o Ken Wilber traz uma frase que fala: tudo aquilo que incomoda é uma sombra. Né? Ou seja, se acontecer um movimento, independente se a pessoa está certa, se está errada, se isso é justo, se não é, se pela sociedade está certo, se está errado, se está aceito, não está, esses critérios não entram nessa análise. A análise vai ser sempre aquilo que você observa, aquilo que você interpreta, tá? Independente do fato ser uma realidade absoluta ou não. Você vai analisar sempre no seu ponto de vista se houve um incômodo emocional. Se você se incomodou com aquele movimento, tá? É porque tem sombra reprimida ali. Por exemplo, um marido bateu na esposa. Se isso te incomoda, tá certo o marido bater na esposa? Não estamos entrando nesse critério aqui. A pessoa fala assim, mas é lógico, o cara não pode bater nela, isso dá raiva mesmo. Tudo bem, mas se você se remeteu a algum desconforto emocional com esse movimento, é porque tem alguma sombra reprimida ali. Tá? Tem alguma coisa mal elaborada em algum momento ali da história. Tá?
E é por isso que eu trouxe aqui o exemplo do efeito espelho, mas disse que ele é uma das primeiras camadas, tá? Porque não é só o efeito espelho, que é aquilo que eu vejo no outro, que eu tenho em mim, tá? Porque não necessariamente vai ser dessa forma. A camada principal, a mais comum de se observar é essa, mas nem todas as situações de uma sombra é só nesse sentido, tá? Vou dar um exemplo desse mesmo aqui que é básico. A pessoa viu o marido batendo na esposa e se incomodou com isso. A primeira camada mais simples de se analisar é qual momento eu agredi o outro e me senti culpado. Ou qual momento eu fui agredido e sofri com isso e agora estou sofrendo com o sofrimento da mulher que apanhou. Né? Esse é o efeito espelho, você se identificar diretamente com a situação, ou indiretamente. Né? Ou no papel do agressor ou no papel do agredido. Esse seria o efeito espelho. Só que tem gente que se incomoda com isso e nem bateu e nem apanhou. Né? Então, não se enquadraria nisso. Tá? Então, aí entramos numa análise mais sutil. Tá? Por isso que eu estou trazendo aqui alguns exemplos e fica toda live também eu falo isso. Hoje eu não falei, mas é bom deixar registrado. Tá? Não se apeguem aos exemplos que eu trago, tá, pessoal? Que é apenas uma ilustração. Tá? Não é uma verdade absoluta. Se você, o Henrique falou então que isso é sombra, então a sombra é quando acontece isso e isso, então no meu caso é assim, assim, assado. Tá? Não se apeguem a isso, porque é muito pessoal. Estou trazendo aqui algumas ilustrações só para a gente observar e vocês fazerem as suas reflexões até onde fizer sentido para vocês. Tá? Então, é só para ilustrar, porque quando entramos na individualidade de cada um, tem várias escolhas, várias sutilezas que podem ramificar em situações diferentes. Tá? Depois, se quiserem analisar alguma situação pessoal, fiquem à vontade de mandar alguma mensagem no privado ou deixar alguma coisa aqui nos comentários, que a gente pode fazer alguma reflexão sobre isso. Se for uma coisa pessoal, pode chamar. Se for uma situação que você está precisando trabalhar e está tendo dificuldade sozinho, nós temos os atendimentos individuais também como opção. Tá? Então, tem vários desses recursos aí, vocês podem ficar bastante à vontade também. Então, voltando no exemplo, a pessoa não se identificou em ser o agressor e nem ser o agredido. Então pode ser uma sutileza que está reprimido nesse movimento, ou ele pode ser só uma representação, ou de uma coisa que teve vontade, mas não chegou a se manifestar. Será que viu o pai batendo na mãe? Então aqui já seria um tema de agressão, mas não que ela vivenciou, nem que ela agrediu, nem que foi agredida. Uma pessoa indiretamente foi agredida, e isso afetou ela, e ela transferiu esse movimento. Pode ser, tá? Ou pode ser uma vontade, tá? Pode ser uma vontade em agredir que nunca se concretizou e ali tem uma sombra que está doido para pegar um pelo pescoço e quando vê esse movimento se identifica com essa vontade ou com a culpa por ter essa vontade, entende? Teve a vontade, se culpou e reprimiu e aqui nós já temos duas sombras, uma que teve a vontade de agredir e a outra que sentiu culpada só por ter essa vontade. Então aqui já são duas sombras. Percebe que as sombras vão criando com coisas muito sutis. Né? Vamos trazer aqui um exemplo. A mãe xingava e ela tinha vontade de revidar a agressão verbal da mãe e queria bater na mãe. Só que no mesmo momento que veio a vontade de bater na mãe, a pessoa, opa, minha mãe, filho, não pode fazer isso. Né? Ela já reprimiu essa vontade e agora ela se culpa por ter tido essa vontade. E agora, anos depois, ela vê alguém querendo bater em alguém ou agredindo alguém, ela pode acessar essa sombra dupla. A personalidade que queria ter batido na mãe e não se manifestou e agora está doido para pegar alguém pelo pescoço. E a outra que já sentiu culpado. E aí ela não quer nem ver que teve essa vontade. Agora ela reprime até a culpa. Então isso tudo está concretado e aí a parte racional vai olhar alguém agredindo e vai sentir incômodos e não vai nem saber de onde é que está esse incômodo. E aí ela pode usar a razão e racionalizar com o básico. Né? Ah, não, mas o homem não pode bater em mulher, então eu estou revoltado com ele ou com essa situação. Percebe como que é muito sutil e são sutilezas que pode estar gerando incômodos que você nem sabe o porquê está sentindo no dia a dia? Então aqui são alguns exemplos de ilustrações para observarmos na prática como que isso acontece. Então por isso que eu falei que eu queria trazer uma linguagem aqui mais simples, né, com coisas corriqueiras do nosso dia a dia para a gente ver que a sombra pode estar por trás de tudo. Então da mesma forma que esse incômodo pode aparecer em você observar alguém agredindo alguém, como assistindo um filme, com o filho que fez uma pirraça,
com alguém que estacionou o carro na porta da garagem, com o marido que traiu, a esposa que foi embora, o chefe que deu uma bronca. Olha, são várias situações corriqueiras do dia a dia que vão estar gerando esses gatilhos, que vai gerar essas emoções. E é por isso que os assuntos também vão se entrelaçando, né? Por isso que eu deixo como dica também, quem está apreciando esses assuntos sobre as sombras, para poder dar uma olhada também na live sobre as emoções, sobre os relacionamentos afetivos ou os outros temas, porque todos eles vão se complementar, né? Porque percebe, hoje a gente está falando de sombra aqui, mas eu entrei em várias questões emocionais. Então talvez as lives sobre as emoções, e cada semana, né, uma semana do mês eu estou buscando falar sobre um sentimento específico. Esse mês mesmo eu falei sobre as rejeições, mês passado sobre medos. Então esses assuntos vão se complementando, porque agora você começa a compreender suas sombras psicológicas, você começa a compreender um pouco mais sobre as emoções, ou sobre um outro assunto, sobre algum fator interno. Tá? Ah, Henrique, tá, eu identifiquei um monte de problema, agora o que eu vou fazer com isso? Tá? Então aqui também a gente não está vendendo só problema, tá, pessoal? Então nós também estamos trazendo a solução. E aí não estou trazendo um problema para poder vender uma solução. Tem encontros gratuitos onde você pode conseguir essa solução também. Até porque o fato de você se conscientizar já é uma solução, né? Porque como que você vai buscar solução para alguma coisa que nem sabe que ela existe? Então o primeiro passo é tomar consciência desse movimento. O segundo é trabalhar tudo isso, né? Porque não adianta você compreender com a razão, sendo que a emoção está complicada, tá meio caminho andado. Outra que é trabalhar as emoções para alinhar razão e emoção. Então quem quiser uma ferramenta para poder ajustar tudo isso, eu deixo aqui de dica a homeostase quântica informacional, que é a HQI, que é uma técnica, uma ferramenta, né, uma metodologia de autocura que permite você, sem a dependência do terapeuta, conseguir ajustar os seus padrões. É como se você fizesse uma autoformatação. Você vai pegar aquilo que está gerando desequilíbrio, aquilo que você está identificando aqui numa live, num assunto, uma reflexão, ou na própria experiência de vida, ou com o próprio o raciocínio da HQI já direciona para algumas coisas. Então você pode pegar tudo isso e utilizar a ferramenta para poder eliminar e trabalhar tudo isso. Tá? Então eu promovo todos os meses 1 ou 2 encontros gratuitos, não é live, é em plataforma fechada, aonde você pode participar desses encontros. Eu vou passar todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já ensino a técnica para você já sair praticando. Tá? Então não tem pegadinha, quem quiser participar pode participar, que lá você já vai aprender a técnica para já sair praticando. Tá? Porque o pessoal tem alguma resistência com alguns eventos assim online fechados, acha que vai vender alguma coisa. Então pode ficar tranquilo, quem quiser participar pode participar, até porque o produto que eu já vendo vocês já sabem, que é o atendimento individual e o curso, para quem quiser fazer o curso e aprender a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Inclusive vai ter um curso, iniciar uma nova turma agora dia 19. Tá? Então, se o receio era medo de vender alguma coisa, já está vendido. Tá? Quem quiser atendimento individual é só me chamar no privado, e saber mais sobre o curso também é só mandar as informações. Esse Conversando sobre HQI, a proposta dele é expandir a técnica, a metodologia, para que vocês consigam estar praticando e ficando cada vez mais autossuficiente. Tá? Esse é o formato do nosso trabalho, é a nossa missão e o nosso foco do nosso trabalho, expandir a metodologia, porque quanto mais pessoas conscientes e mais autossuficientes, né, melhor vai ser para o todo, né? Porque uma egrégora de pessoas com essa habilidade, nós teremos uma sociedade cada vez melhor. Então esse é o foco do nosso trabalho. Quem quiser já conhecer a técnica, eu estou deixando o link de inscrições todos os dias nos meus stories. É só clicar lá, ver lá Conversando sobre HQI, só clicar lá e fazer a inscrição e participar do próximo encontro. Lembrando que dia 17 às 20 horas vai ter o próximo, tá? Quem estiver assistindo a gravação e já tiver passado a data desse evento, é só acompanhar minhas postagens e ver quando que vai ter o próximo Conversando sobre HQI. Beleza? Outros recadinhos. Esse final de semana fizemos uma maratona de lives, tá? Com o Mário Jorge, Eliane Xavier, Dr. Francisco de Biasi. Tivemos aí um final de semana intenso com muitas lives, muitos conteúdos, e ficou sensacional, pessoal. Então quem não assistiu, tá? Ou quem tem interesse nos assuntos, fica o convite para assistir, ficou sensacional, está salvo nos nossos perfis ou no canal do YouTube. Quem quiser acessar meu canal do YouTube, é só ir lá na bio do meu Instagram, tem um link que você já vai direto
para o meu canal do YouTube. Eu não subi todas para o YouTube ainda, só tem uma que eu fiz com o Mário, as outras eu ainda vou subir, mas no canal do Mário Jorge também já está salvo, no canal da Eliane, então é só vocês procurarem então ou nos nossos perfis ou na bio do Instagram. Tá? Outra informação, hoje ficou disponível a venda dos ingressos para o encontro presencial. Tá? Então nós vamos ter um encontro presencial, enfim, né? Vamos poder ter essa oportunidade de nos conhecermos presencialmente, passar um final de semana incrível juntos aí. Vai num lugar maravilhoso também, que é o Hotel Bela Vista, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então nesse evento de final de semana, vai ser dia 16, 17 e 18 de junho, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Hotel Bela Vista. E eu vou estar realizando esse evento juntamente aí com a presença, então, participação do Mário Jorge, que desenvolve o trabalho do My Big Toy, do Tom Campbell aqui no Brasil. Tá? Ele é o tradutor dos livros e a expansão das ideias do Tom Campbell aqui no Brasil. O Mário Jorge, quem não conhece, é uma pessoa maravilhosa aí, tem um trabalho muito legal, tivemos a oportunidade de fazer algumas lives juntos. Eliane Xavier, que é física, e também tem um trabalho maravilhoso de expansão da consciência, de trazer o conteúdo da física quântica numa linguagem simples, é escritora, tem muita coisa bacana, pessoa sensacional também. E o Dr. Francisco de Biasi, que é médico, neurocirurgião, um grande PhD, escritor, autor de vários livros também, conteúdos maravilhosos também. É uma pessoa incrível também, com conhecimento absurdo, e a gente vai estar juntos aí nesse final de semana imperdível aí, então, em junho, 16, 17 e 18 de junho, tá? Onde a gente vai estar fazendo esse workshop. Então vai ter sessões de perguntas e respostas, a gente vai lá, né, ter essa oportunidade de tomar esse café juntos, almoçar juntos, ter essa interação. Vai ser um evento restrito, limitado a uma quantidade de pessoas devido à capacitação ali do espaço, e também para a gente poder ter essa interação juntos e poder conseguir atender às perguntas, às dúvidas, e vocês todos poderem participar de uma forma bem tranquila, tá? Então, quem quiser participar, o link está ficando salvo também no Instagram, é o link do Simpla da página, onde vocês podem olhar mais informações. Temos também o suporte aí para quem tiver dúvidas, também podem chamar no privado. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Bom, então os recadinhos. Quem chegou depois também, eu falei do workshop de sombras, tá? Que quem aprecia esse assunto e quer aprofundar um pouquinho numa linguagem mais aprofundada, tem um workshop que ficou imperdível, tá? Eu fiz no final do ano passado, e a gravação desse workshop está salva então na plataforma da Hotmart, onde vocês podem acessar o link na bio do meu Instagram. De vez em quando eu coloco também no meus stories, tá? Então quem quiser acessar, consegue acessar até grátis por 7 dias para ver se gosta do conteúdo, tá? Então está numa forma aí bem legal que dá para vocês aproveitarem. E deixei de bônus também 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana. Então, além de ter um workshop então, de 6 horas, onde dá para aprofundar bastante sobre o assunto, essa linguagem analisando nesses filmes dá para poder fazer essa análise aí no dia a dia, no prático. Tá? E além de ter esses conteúdos já salvos e os próximos bate-papos aí que a gente vai ter, podem separar na agenda aí toda segunda-feira de cada mês. A gente vai estar falando aí sobre as sombras. A primeira sobre as emoções e a terceira sobre os relacionamentos afetivos. Tá? Então já tem material gravado. Quem quiser participar também é só acompanhar minha agenda. Inclusive na próxima segunda-feira vamos estar falando aí sobre os relacionamentos afetivos. A Lala Gilen falou aqui, boa noite, assistindo você de Dallas, do Texas. Gratidão, querida. A Lala está sempre presente aqui nas nossas lives, né? Vi que ela participou também no final de semana. Gratidão pelo carinho e prestígio, tá? Não só a Lala, mas todos aí também que estão sempre nos prestigiando, acompanhando o nosso trabalho. Gratidão, tá? E eu conto com o feedback de vocês, tá? Podem deixar nos comentários o que vocês gostariam que eu abordasse. Se a linguagem tá legal, pode dar puxão de orelha também, que isso tudo vai ajudando a modelar aí o conteúdo e trazer assuntos relevantes, interessantes e na medida para vocês, tá, pessoal? Alguém tiver dúvida também, pode participar aí, pode deixar a pergunta aqui. Se alguém quiser participar ao vivo comigo aqui também, o espaço é para vocês hoje, tá? Podem
Podem enviar solicitação aí que eu trago vocês ao vivo aqui, quiser fazer uma pergunta ao vivo, uma situação talvez para a gente fazer uma reflexão, uma análise em cima disso, pode ficar à vontade que esse espaço aqui dessas lives fixas é justamente para isso mesmo. Tá? As lives com os convidados nós mantemos a mesma dinâmica, essas segundas eu estou deixando só fixo para esses assuntos aqui. Tá? Inclusive, nada que seja uma coisa fixa para sempre. Tá? A gente vai no caminho do percurso aí, a gente vai analisando, Henrique, esse assunto aqui não está interessante, eu quero que coloque outro, ou quero que expande um pouco mais desse aqui. Então, nós vamos dosando de acordo com o que vocês vão me mandando. Tá? Tanto no privado, de vez em quando eu deixo alguma caixa de perguntas também no meu stories do Instagram. Então, por ali nós vamos batendo papo e vamos tendo essa interação. Beleza? Eu vou montando esse conteúdo aí para vocês. Bom, deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Se alguém mandou alguma coisa, pessoal, e eu não vi, por gentileza, pode mandar novamente aqui que eu vou respondendo vocês, tá? Quem chegou depois, eu vou tá salvando também essa live aqui, pode voltar lá na gravação também e acompanhar. Mais uma vez eu peço também para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, aquele comentário, tá? Compartilhar com os amigos, conhecidos que apreciam esses assuntos, que têm interesse pelo conteúdo. Isso ajuda muito a expansão do nosso trabalho e o algoritmo do Instagram e do YouTube reconhecer que o assunto é relevante e levar para as outras pessoas também. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, não teve nenhuma pergunta. Bom, então eu vou encerrando por aqui, tá? Então, mais uma vez, agradecer o carinho, o prestígio, a participação de vocês, tá? O carinho também de quem acompanhou a maratona aí no final de semana, daqueles também que não conseguiu acompanhar, mas estão assistindo aí também as lives, a maratona de lives aí com o Dr. Francisco de Biasi, Eliane Xavier e o Mário Jorge, tá? Então, gratidão também a vocês, gratidão a todos que assistem os outros conteúdos também, estão sempre presentes, prestigiando e acompanhando o nosso trabalho. Gratidão profunda, tá, pessoal? E no que precisar, estou às ordens, à disposição aqui de vocês. Beijo carinhoso, boa noite, até mais.